Alô, alô, alô! Hoje o Rafa aqui a apresentar para o nosso episódio número 7 de A Pergunta. Comigo a malta do costume, Liliana. Oi. E a Catiurna. Alô. Olha lá, e a pergunta? O tema de hoje vai ser... eu escolhi assim um tema que diz um bocadinho mais à minha pessoa, que é o gaming, ou traduzindo para português, os videojogos, o ato de jogar videojogos. E eu tenho aqui um conjunto de questões que queria explorar convosco. Começava antes de mais por introduzir-nos aqui à nossa audiência, saber o que é que vocês têm como experiência de gaming, quais é que foram as vossas experiências, tipo, desde miúdas até agora. Eu sei que temos todos experiências diferentes nesse campo, e por isso se calhar começo pela Liliana. Qual é que é a tua experiência no jogo? Alô. Gostei de alguns jogos quando estava no liceu, o Diablo 2, Digimon Master Online, essencialmente foram os que eu joguei mais. Depois tive a fase do LOL, mas nunca gostei muito desse jogo particularmente. E de todos os que eu joguei, basicamente esses foram os que eu dediquei mais horas da minha vida, infelizmente. Podia estar a fazer coisas tão mais interessantes. Siga, Catarina. Catiurna? Pois, Catiurna. Então é assim, durante a minha infância, basicamente eu só vi mais o meu irmão mais velho a jogar, e também joguei às vezes algumas coisas. Eu jogava aquelas coisas, sei lá, que podem parecer mais básicas, porque quando é um jogo mais complexo eu começo a estressar imenso. Eu tenho quase um ataque de ansiedade quando me metem um comando na mão e é tipo, olha, quer jogar? Tipo, não, eu estou feliz só a ver jogar. Então eu jogava para aí, sei lá, Guitar Hero. Jogava Nintendo DS, algumas coisas no Nintendo DS e algumas coisitas só no Game Boy. E era basicamente isso. Eu nunca fui uma pessoa muito gamer da vida. E se eu jogar qualquer coisa, é uma coisa que não me dê um ataque cardíaco. Pois, convém. Qual é que seria assim a consola de eleição de cada uma? Nintendo? PC que não é uma consola, mas sim, não, é a vida. Pronto, eu contextualizando assim um bocadinho a coisa, eu acho que dos três se calhar sou o que joga mais. Jogo desde se calhar desde os meus 9 anos, principalmente das Playstations, começando pela Playstation 2, depois Playstation 3 e agora a Playstation 4, seria sempre a minha plataforma de eleição. Um bocadinho de PC também, o LOL também tirou anos e anos de... Para quem não sabe, LOL é League of Legends, é um jogo online e também me tirou muito tempo. Ainda é uma coisa que eu vou jogando agora no telemóvel. Mas pronto, tirando isso, um pouco de tudo, jogo um pouco de tudo, um pouco de futebol, um pouco de... Sim, no telemóvel, Liliana. Não sabias cá para o telemóvel? Já tinha dito. Epá, nem me apercebi sequer. Já tinha dito que era para ir renovar o vício. Não. Continua, estavas muito bem a conversar. Pronto, vocês também estão mais ou menos ao correntes daquilo que se faz agora na indústria do gaming em relação a videojogos em geral, as plataformas, o que é que a malta joga mais? Mais ou menos. Nem por isso. Não, assim mais aprofundadamente, óbvio que não. Se for jogos indie, é provável que eu não saiba, a não ser que seja um jogo indie que fique mesmo super popular. Claro. Pronto, aqui também não vou estar a falar muito sobre o contexto dos jogos em si e as empresas e isso tudo. O que eu queria explorar mais aqui, principalmente, é o efeito que os videojogos têm, principalmente nas crianças. Ui.
saber se muito daquilo que se fala é verdade, é mentira. Há uns pais que acham umas coisas, outros acham outras. Depois também houve a introdução do PEGI, portanto, haver também o limite de idades e para que alguns jogos são mais apropriados do que outros. Passo então aqui ao primeiro tópico que era. Topping. O primeiro tópico não, o primeiro tópico. Topping foi muito giro. Ganda pontapé na gravação. Bom, o primeiro que eu aqui tenho é o efeito do gaming na vida social. O que é que vocês acham quanto a isto, visto que agora também estamos numa sociedade, estamos numa geração em que o gaming é super normalizado entre as crianças, desde tablets a telemóveis, a Nintendos, a Playstations, a Xbox ou o que for. Acham que isso tem uma repercussão na vida social dessas crianças? Vai ter impacto positivo, negativo? O que é que acham? Se calhar começo pela Liliana. Epá, eu muito sinceramente acho que isso tem possibilidade de se tornar um vício como outra coisa qualquer. Se a gente pegar na questão pandémica que nós estamos a viver agora, pior ainda. A malta fica em casa, aquele é o único estímulo maior que nós temos e pode se tornar algo complicado. Até porque a interação que ali é limitada e controlada, muitas vezes, tirando faltas, situações, e de alguma forma nós temos a certeza que tudo ali vai correr bem. E acho que depois falta coragem pode faltar coragem a esses jovens para encarar a realidade mais tarde. Porque não estão habituados a que, primeiro, não haja um reset e que não haja um manual, não haja um tutorial e que tenham de enfrentar os seus erros. Mas isto é a minha opinião pessoal. Acho que não deixam as pessoas menos preparadas e com fobia da vida real, que é um desafio muito maior, mesmo que tenhamos dias mais parados, o jogo é sempre mais ativo, é um desafio mais complicado, não dá para voltar atrás, não tens qualquer forma de tentar dizer que aquilo vai correr bem. Podes tentar 500 vezes, alguma vai correr bem. Então, acho que pode deixar uma geração mais frágil. Em termos sociais, focando na parte de amigos, família, etc. Achas que o gaming tem um impacto ou nem por isso? Positivo, negativo? Sim, na família poderá afastar a família. Já na questão dos amigos, poderá aproximá-los, porque poderão estar todos nesse mesmo universo e conversar sobre o mesmo e não avançar para outro tipo de situações na vida. Isto é sempre muito sério, Rafa. Calma, estás-te a sentir julgada? Não estou a sentir. Tenho que ver quando tenho que ver o sério. Já tivemos muita palhaçada nos últimos dois, agora tem que ser um bocadinho mais sério. E veio aqui o político meter a coisa mais séria. Catiorna, diz. Eu acho que basicamente, sei lá, parece que a Liliana disse tudo o que havia para dizer. Eu só fiquei, é exatamente isso, é isso que ela disse. Tirando que, não é tirando, é mesmo isso, ficam mais desapegados da vida real, ficam com ideias erradas também, às vezes não sabem lidar com desafios da vida real e ficam fechados no quarto ou onde quer que seja, porque gostam de viver nesse mundo de fantasia e às vezes é compreensível. É sempre fixe estares numa comunidade que te compreende e escapares um bocado da realidade, mas tornar dessa realidade ficcional a única realidade que tu conheces, isso não é muito saudável. Muito bem. É assim, eu tenho aqui uns apontamentos, umas coisas que eu também fiz a minha pesquisa e depois também a minha
própria experiência pessoal, vocês com as vossas experiências, da vossa maneira. Eu, como disse, joguei desde miúdo. Tive sempre, pelo menos em miúdo, tive sempre o jogo mais ou menos controlado em termos de horas diárias ou semanais que eu jogava pelos meus pais. Depois fui passando a poder ser eu a controlar isso. Mas eu acho que a questão da carga horária que é dedicada ao gaming tem muito impacto. E o que eu vi foi que crianças que jogam cerca de 1 hora por dia, no máximo 1 hora, vêem-se benefícios a nível social, a nível psicológico, etc. Vê-se muitos benefícios porque a criança se torna mais interessada. Os jogos também ajudam a fazer aquele exercício mais lógico de resolver alguns problemas. Depois também temos jogos interativos, jogos para aprendizagem também. Não nos podemos esquecer que isso também são jogos às vezes. E portanto, geralmente esse equilíbrio de tempo que é dedicado ao jogo tem um aspecto bastante positivo na maior parte dessas crianças, e nota-se, e as próprias crianças sentem-se também mais predispostas depois a brincar com os amigos se não tiverem uma implicância de tanto tempo. E pedimos desculpa se ouvirem barulhos de coisas a arrastar. Os vizinhos de cima literalmente começaram a fazer barulho quando nós começámos a gravar. Sim, é o habitual, os vizinhos de cima sempre. Tudo mudar os móveis. Pronto, e portanto, eu não concordo assim tanto com aquilo que vocês disseram também, pela minha própria experiência e pelo que conheço. Sim, pode ser problemático por vezes, sim, há crianças que se calhar agora estão a aspirar coisas. Não, acho que devem estar a cortar a mobília da casa. Eu não faço Pronto, devem estar a cortar a mobília da casa e a transportar tudo, qualquer coisa. Isto também são 9 horas, portanto isto mais 1 hora deve parar, talvez. Pronto, e entretanto, terminar só dizendo que, pronto, de facto eu acho que é mais benéfico do que o contrário. Nos anos 80 e até aos anos 90 havia muito aquela ideia muito retrógrada que os filhos iam ser terroristas, iam ser não sei o que se jogassem certos tipos de jogos com violência, etc. Obviamente esse tipo de impacto não existe. Esse tipo de impacto é exatamente o mesmo que um filme terá ou um livro terá. A pessoa não vai ter mais predisposição para determinada coisa só porque jogou num jogo. Se a pessoa for assim é porque já era assim, não tem nada a ver com a influência do jogo. Isso é completamente errado. Mas em questão social, por vezes até é boa, porque como vocês disseram também, esses grupos, etc., acabam por também juntar mais as pessoas, às vezes mesmo fora do mundo do gaming, as pessoas acabam por se conhecer, juntar-se em certos eventos, em certas coisas. Portanto, eu acho que tem mais de positivo do que negativo. Eu passo para o segundo tópico, que é basicamente a mesma coisa que o primeiro, mas em vez de ser na parte social, eu referi-me aqui mais à parte da saúde mental. Não sei se há assim uma grande diferença daquilo que vocês tenham para dizer. Mas o impacto dos jogos na saúde mental ou a saúde mental representada nos jogos? Não, o impacto dos jogos na saúde mental, de cada indivíduo que joga. Acho que sinceramente, acho que pode ir para os dois lados. Pode ser benéfico e pode ser mau para a saúde mental, se estivermos a falar especificamente de crianças também. Porque pode haver certos jogos específicos para acalmar certas crianças que possam ter alguns problemas psicológicos, mas também pode haver certos jogos que piorem esses problemas psicológicos. Não sei se... Eu não vou dar exemplos, porque não sei de exemplos de jogos que possam fazer bem nem mal, mas... não sei. Tu sabes algum, Liliana? Não, mas eu acho que não tem tanto a ver com o tipo de jogo. Pode ser um refúgio para limpar a mente, pode ser um refúgio de várias formas. E acho que vai funcionar como, por exemplo, o álcool ou o cigarro. Muitas vezes, assim, tu podes te viciar porque estás à procura de um refúgio,
ou podes simplesmente consumir às vezes e se não consumires nem sequer sentes falta. E acho que os jogos podem ter esse lado também, um lado social e agradável, ou simplesmente te apetece para relaxar um pouco, como pode ter o lado de vício. E isso às vezes tem mais a ver com a nossa predisposição e o nosso momento da vida do que se calhar, sei lá, propriamente se é um jogo ou se é outra coisa. Eu sei que estou a comparar muito os jogos com vícios, mas para mim, porque é um ato de prazer, nós jogamos porque nos dá prazer, porque fazemos passar o tempo. A maior parte dos fumadores fuma para passar o tempo. A maior parte da malta que bebe para passar o tempo, para conviver. Sim. Portanto, não está muito diferente. São atividades de lazer, como passear. Sim, há pessoas que ficam viciadas no exercício físico. Tudo o que é para passar o tempo e que nos dá um certo prazer tem o lado, até certo ponto, é benéfico. E o Rafa até tocou numa situação fixe, que é que pode desenvolver o teu cérebro. E normalmente todas essas atividades de convívio, de lazer, podem ter esse lado benéfico, excepto o tabaco, acho eu. De outra forma, podem se tornar vícios. E acho que isso às vezes tem mais a ver connosco do que propriamente com a atividade que nós estamos a ter. Sim, por acaso a Liliana falou de uma coisa que já me tinha passado pela cabeça, mas eu esqueci-me, que era isso do passar do tempo. Porque eu também reparo em ti, Rafa, que tu muitas vezes, quando tens algum tempo sem fazer nada, tu vais logo para no telemóvel e jogar LOL. Ou então, sei lá, na PlayStation já não tanto, mas parece que me tens ali logo à mão o telemóvel, parece que vais logo a jogar no telemóvel. E eu acho que muitas pessoas também são assim, tipo, por exemplo, também como qualquer pessoa pega no telemóvel para fazer qualquer outra coisa. Quando se sentem aborrecidos, vão e scrollam pelo Facebook, scrollam pelo Instagram e ficam a ver aquilo. É o mesmo motivo. Eu, às vezes. Mas pronto, tem a ver mais com... Também depende muito. Depende. E acho o Instagram e o Facebook bem mais viciantes do que os videojogos. E menos estimulantes. Têm menos benefícios. Eu sinceramente acho que a visão que vocês apresentam é um bocado redutora para aquilo que os videojogos são ou têm capacidade de ser. Ainda para mais sendo duas pessoas de artes, acho que nos videojogos tu estavas aqui a faltar um bocadinho a parte artística. Tu não estavas a perguntar da parte artística, estavas a comentar no impacto no psicológico das crianças. Mas eu estou a dizer isto no sentido em que vocês dizem que isto é um passatempo, é uma coisa que as pessoas usam para aliviar, pode ser um vício, e eu ponho-te um videojogo no mesmo sítio que um livro e pergunto: um livro é viciante? É só um passatempo? Não é uma peça de arte que pode ser vivida, que pode querer ser vivenciada só pela apreciação, porque queres conhecer? O museu acaba por ser um sítio para passares o tempo. Ok, tens a parte do conhecimento, não sei o quê, mas não deixa de ser uma atividade de lazer e para passares o tempo. Sim, mas o propósito que tu vais fazer, quando tu vais ao museu, tu não pensas: estou de folga, não sei o que fazer, olha, vou passar o tempo no museu. Olha, há muita gente faz. O que é que achas que os turistas fazem? Achas que vão lá mesmo apreciar a arte? Mas lá está, é por isso que eu estou a dizer. Eu achei que a visão era muito redutora, porque é assim, tu podes dizer que eu de facto, quando estou aborrecido, agarro no telemóvel e às vezes vou jogar só porque estou ali a fazer tempo. Mas há momentos em que eu de facto me sento à frente da consola e quero apreciar deste jogo como obra de arte que ele é, para que ele foi escrito, a história, etc. Sim, mas acho que isso é um tópico diferente. Não tem a ver com a saúde mental das crianças. Está bem, mas o facto de ser um vício também é um tópico diferente, no fundo. O que eu estou a dizer é que, no sentido em que também pode ser cultural, vocês disseram muito: é um vício, pode ser coisas más e coisas más, mas o aspecto cultural, o aspecto artístico, pode ser uma busca
de conhecimento, uma busca pronto, pela arte, que não é apenas para passar o tempo. Eu às vezes quero ver arte porque faço questão de ver arte, porque isso me faz bem. Conhecer e ver aquela obra, apreciar. Não é só porque tenho tempo livre, vou ali ver aquele museu, vou ali ver aquela obra de arte para despachar. Sim, há que eu faça. É possível. Fazemos isso com tudo, fazemos isso com a música. Às vezes vamos ouvir música com calma, para apreciar a música, para ouvir, para escutar. Outras vezes é só porque vou aqui, agora vou daqui para ali, vou meter música no carro, está a andar, nem sequer estou a prestar atenção. Isso depende muito, não é? Mas isso é com a arte em geral. No entanto, só achei que era muito redutor não referir os dois lados. Sim, é assim, tu tens uma das coisas é que há jogos que realmente que eu os constrói, dá-se ao trabalho de incluir vários aspectos culturais. E às vezes estamos a falar de RPGs, não estamos a falar de jogos direcionados à cultura, mas que às vezes aparece a ruína X e faz uma referência histórica ou uma questão a nível não só reis. Como é que tu achas que os jogos impactam a mente das crianças psicologicamente? É assim, isto depende muito do tipo de criança que estamos a falar também, e lá está, depende também do tempo que a criança vai poder dedicar ao jogo. Mas, por exemplo, para uma criança, que é uma coisa que nós temos visto agora quanto às pessoas mais introvertidas, vejo, por exemplo, que é um escape brutal e que até é mais fácil socializar neste meio do que socializar pessoalmente. Isso não quer dizer que seja uma coisa má, não quer dizer que a pessoa não sabe socializar pessoalmente, ou não quer, ou não se sente predisposta a falar com toda a gente na rua, a fazer novos amigos. Não quer dizer que isso seja uma coisa má. Quer dizer que é a personalidade da pessoa, mais nada. E no gaming acaba por haver mais facilidade para esse tipo de pessoa, por exemplo, se inserir, estar mais à vontade, estar a jogar, fazer alguns amigos com que fala de vez em quando. É verdade que também temos comunidades um bocado mais tóxicas, no caso dos jogos online, mas depois temos este escape que é muito benéfico. E aqui na questão também da saúde mental, vemos também que é muito benéfico para pessoas com problemas de ansiedade, com depressão até. Há muitos jogos que são mesmo esse momento do dia que a pessoa se sente que pode fugir, ter um escape a uma outra realidade. Isto não é muito diferente de ler um livro, no fundo. Uma pessoa que lê um Harry Potter, um Senhor dos Anéis, um livro de fantasia em geral, acaba por também se refugiar ali um bocado, ter aquele escape para aquele mundo de fantasia, ou uma pessoa que joga um jogo de tabuleiro, tipo, sei lá, um Dungeons and Dragons, uma coisa do género, acaba por não ser muito diferente. Por ser um videojogo, é preciso que haja realmente esse cuidado de que não seja demasiado tempo. Não dediques mais tempo a um videojogo do que dedicarias a fazer outras atividades físicas, etc. Principalmente quando és criança. Se é igual às outras coisas, imagina ouvir música. Dirias a alguém ou uma criança, olha, só podes ouvir música durante 1 hora, porque senão isto faz-te mal. Sinceramente não, mas talvez haja repercussões diferentes. Primeiro, a questão visual. Teres um contacto visual com uma televisão, um monitor que tu sabes que não é tão bom para a tua vista, por exemplo, como tu estás a ver só o mundo à tua volta, já tens aí uma repercussão que deves ter um certo cuidado. E depois tu sabes que a envolvência de um jogo online, geralmente, lá está, que vai depender da pessoa, mas pode-te fazer crescer um bocado a ansiedade também, sim. E daí é que seja importante que a pessoa saiba manter também, fazer umas pausas, fazer pouco tempo, mesmo que jogue todos os dias. É importante que haja isso, acho eu. Sim, até porque há vários casos de crianças começam a ficar super frustradas com os jogos e começam a ficar com problemas de raiva e depois não sabem lidar com os problemas de raiva e são tóxicas na sua comunidade, são tóxicas com toda a gente à sua volta, na família, porque ficam chateadas com alguma coisa que aconteceu no jogo e não sabem lidar com isso e depois partem aquela treta toda e pronto. E esse é o grande problema de deixar passar tanto tempo a jogar que a pessoa acaba por, de facto, sendo uma criança ainda para mais, que não consegue, se calhar, diferenciar uma coisa da outra tão facilmente como uma pessoa adulta, dependendo também da pessoa,
A criança acaba por se ver muito dentro daquele mundo e acaba por dedicar tantas horas àquilo que acaba por sentir mesmo que aquilo é a atividade que precisa de maior dedicação da sua parte e que não pode parar e que tem que ganhar tudo e acaba por ser mais competitiva. Lá está, por exemplo, o aspecto da competitividade também não é mau enquanto seja saudável e a pessoa não chega ao ponto de que se perder, ok, olha, já não quero saber mais desta porcaria, vou partir já isto tudo. Daí é que seja importante também haja da parte dos pais, principalmente conhecimento, que é uma coisa que eu acho que falta a muitos pais, que é conhecimento dos jogos que estão a deixar o filho jogar, a quantidade de tempo que estão a deixar o filho jogar, se o filho realmente está a jogar aquele jogo ou se está a fazer outra coisa. Filha. Filho ou filha, sim. Acho que falta muito esse conhecimento aos pais. E às vezes mesmo os pais que tenham um bocadinho de conhecimento acabam por não ligar muito porque é mais fácil dar um tablet ao filho ou o telemóvel e ele entretém-se e fica calado e não chora, que é o que é preciso. E não só era como na nossa época, é assim, nós não tínhamos muita cena dos jogos, mas os pais que proibiam os filhos, sei lá, de ver os Barões com Açúcar e os outros não viam e então ficavam de fora, estás a ver? É a mesma cena de jogos. Assim, se toda a gente joga e tu és proibido pelos teus pais ou jogas menos, acabas por ficar um pouco de fora do teu núcleo. E isso também não acaba por ser complicado de gerir. E os pais ficam do tipo, ok, o que é que eu faço? Meto o meu filho um bocadinho fora do que é o núcleo escolar, porque todos os amiguinhos dele o fazem, é como levar as bolachas para o lanche, estás a ver? Ou corto-lhe os doces e os videojogos, mesma coisa. Acho que também não é tanto ao mar ou tanto à terra assim. Porque, por exemplo, imagina, és vegana, vais ter um filho vegano, tu não vais dizer ao teu filho, olha, todos os outros putos na escola comem carne, come também, pronto, que é para não estás fora do núcleo. Não, provavelmente o puto vai ficar chato. Desculpa disso. Quando se tratam de crianças aqui na escola ou noutro tipo de atividades físicas e pessoais, eles acabam por arranjar formas de brincar, de se divertir com outras coisas. Se não tiverem acesso, daí que eu acho que seja importante também que o acesso não seja ilimitado e à vontade. Portanto, tipo, as crianças terem telemóveis com 9, 10 anos, levarem telemóveis para a escola. São mais novos. Mais novos, exato. Mais novos ainda pior. Acho que aí sim não é correto. Eu quando vejo um grupo de miúdos com 8 anos, por exemplo, e está um que não tem telemóvel e os outros 3 ou 4 à volta estão com os telemóveis a jogar uns contra os outros, eu acho que sinceramente devia haver uma supervisão dos pais dizerem, não, olha, agora se estás na rua, se estás a brincar com os teus amigos, joguem a apanhada, criem vocês um jogo, façam uma coisa aí fora que não seja videojogos. Videojogos jogamos tipo 1 hora por dia dentro de casa, quando está bom tempo vão lá para fora brincar, tipo, tem que haver esse equilíbrio. Daí é que eu não acho que os miúdos se devessem sentir excluídos por um grupo na escola, porque se os outros miúdos não levarem os jogos para a escola, que devia ser o normal, era não poderem levar esse tipo de jogos para a escola, porque na escola tem outras atividades, tem outras coisas que devem fazer, que vão desenvolver, que não vão desenvolver em casa, nomeadamente atividades físicas, brincadeiras, etc. Portanto, acho que por aí ninguém devia se sentir excluído, porque os putos depois acabavam por arranjar coisas para fazer, brincadeiras, se não tivessem os telemóveis. Agora, se têm, acho que o problema é mais de quem lhes dá essa liberdade. Pois, eu acho que os pais agora estão a ver mais isso como um escape para serem pais. Eu acho que é tipo, eu quero ter um filho, mas não quero ter aquele trabalho todo de ter um filho e de criar um filho. Pronto, pode não ser assim, pode ser mesmo uma pessoa ocupada, mas o que eu vejo muitas vezes são pais que simplesmente querem ter filhos, mas depois essa parte que é trabalhosa e de educar mesmo é tipo, isso fica nas mãos de outra pessoa, ou então num de um aparelho, também pode ser. E, antigamente também não havia muitas formas boas de educar os filhos.
Eu vou ser sincera, há pessoas que dizem tipo, antigamente é que era bom, levava com cada porrada que logo ia. É tipo, não, isso não é nada fixe. Mas hoje em dia, também, dar um telemóvel e dar um tablet para a mão da criança, isso é também outra forma de abuso, porque a criança vai sair super desconcentrada, vai sair dali a precisar de muitos estímulos, e eu acho que as pessoas não percebem bem o que é isso, ou precisar de muitos estímulos, porque elas próprias se calhar não precisam disso, mas as crianças delas vão precisar, e basicamente isso vai afetar a vida da criança noutros campos da vida, e os pais não estão muito cientes disso. E depois provavelmente quando a criança crescer vai mostrar sinais disso e o pai ou a mãe não vai perceber, tipo, porque é que ele está a agir assim? Mete no sítio, tipo, age normalmente, porque é que está a agir assim? E se calhar não pensam que isso foram consequências de quando foram crianças e eles deixaram um tablet ou um telemóvel na mão deles, eles podiam fazer o que eles quisessem. Primeiro, Eu acho que deve haver aí muita responsabilidade. primeiro, essas crianças ainda estão a crescer, mas acima de tudo nós ainda não temos bem noção, pelo menos nós os três já temos bem noção do que é estar 24 horas ou pelo menos 14 horas do nosso dia com crianças. E às vezes até que ponto é que nós teríamos capacidade de gerir a situação sem recorrer a esses malabarismos, e as vidas atualmente estão cada vez mais agitadas e muitas vezes eu acho que os pais não recorrem a isso achando que é o melhor, recorrem a isso porque pensam: ainda tenho de fazer o jantar para a criança, ainda tenho de arrumar as cenas para amanhã, ainda tenho de fazer isto, e não consigo dar atenção, e não consigo... Os próprios pais acho que estão muito subcarregados. Isto é que também não, às vezes veem aquilo como uma ajuda. E até quanto é que eles têm tempo para questionar? Porque nós, não, assim, eu pelo menos falo por mim, não tenho a mínima noção do que é conviver com uma criança diariamente, e até que ponto é que eu, sabendo ou não, ou achando que é mau ou não para a saúde dela, não iria arriscar essa situação, ou me via num ponto em que iria fazer o mesmo. Mas então, e a partir do momento... Desculpa. Não, força. A partir do momento em que há alguém ou várias pessoas que dizem: olha, não deves dar telemóveis às tuas crianças, não deves deixar que eles fiquem com o tablet na mão durante várias horas, e a pessoa é tipo: está bem, eu vou continuar a fazer isso. O que é que se faz nesse caso? A pessoa sabe, a pessoa está consciente de que isso é mau. Mas a gente está consciente. Não é o teu filho? Toda a gente está consciente sobre isso. Às vezes nós não queremos ver as coisas, ou não queremos ter consciência. Toda a gente esteja assim tão consciente. Achas? Desculpa. Eu acho que... Sim, que acho. Isso é como a questão do veganismo, dizer toda a gente está consciente que matar animais da maneira que a indústria está a poluir o ambiente. Eu também pensava isso, e depois afinal... Não. Acho que às vezes só me estou a tentar enganar a mim própria. Não, eu acho que as pessoas sabem, acho que só ignoram, estão confortáveis. Eu sinceramente acho mesmo que se tu vais ter um filho, tu precisas de querer criar o filho. Sim, também. E não é... E isso não tem atalhos. Eu acho que criar um filho não tem atalhos. Eu nunca criei um filho, não sei qual é que é essa experiência, por isso se calhar posso estar a ter uma atitude um bocado arrogante, mas eu acho que quem quer mesmo ter um filho não busca atalhos. E quando sabe, especialmente porque a população, várias pessoas dizem: olha, se estás a fazer isto ao teu filho, estás a fazer mal. E se a pessoa vai contra isso e diz: eu não quero saber, eu vou continuar a fazer isso, então custa muito acreditar que essa pessoa queria mesmo ter um filho. A não ser que o filho seja só um acessório. Eu não vou também tanto por aí, mas
Mas acho que sim, acho que não é fácil porque nem toda a gente tem um filho porque quer ou tem a oportunidade de lhe dar o que é melhor e infelizmente muitos dos filhos que nascem têm pais que não são pacientes ou que não têm as melhores condições para lhes dar, etc. Sim, mas é assim, a partir do momento em que tens um filho, tu tens as regras. Sim, claro. Quer tu quisesses ter o filho, quer não, o filho não tem de sofrer porque tu quiseste ter ou não. Eu acho que sim, mas é o que eu digo. Muitas vezes eu acho que os pais estão muito mal informados quanto aos jogos, quanto às consolas, quanto ao que é que se faz com os jogos ou com as consolas, o que é que se consegue lá fazer. Muitas vezes os pais não fazem ideia, não sabem nada disso. E estamos a falar de pais, se calhar, da nossa geração até, ou um pouco mais velhos, que também cresceram com jogos, alguns deles. Mas sim, acho que na parte dos videojogos, até porque os pais também não têm consciência às vezes bem da questão das redes sociais e telemóveis, etc. Mas eu também não quero entrar muito por aí, porque isso já é outro tema, já fica fora do tópico. Eu acabei de pensar na comparação quase perfeita. E acho que em relação a isso, os pais não veem os videojogos como uma coisa má. Pensam, videojogos vai ser sempre para crianças. sim. Tal como as pessoas pensam, BDs é sempre para crianças. E não pensam que aquela BD pode ter arte erótica ou coisas extremamente violentas. Pronto, e é nesse sentido mesmo que eu acho que a falta de informação pode ser às vezes um bocado grave também para as crianças. Eu fico subfacto cada vez que vejo uma criança de 8, 9, 10 anos 7 anos a jogar GTA. A jogar jogos para maiores de 18, não é? E a questão é que o jogo tem lá a informação toda na capa. Tens lá o selo de maiores para 18, o PEGI. Depois vais ter a informação do tipo de conteúdo que vai lá ter, que o faz ser para maiores de 18, neste caso que é a linguagem ofensiva, que é violência, drogas, sexo, tens lá tudo. Um pai só não vê aquilo se não quiser. Ou então o pai pode só pensar, isto não interessa, é só um jogo, não quer saber. Mas depois quando está a dar um filme, às vezes eu digo, não, este filme tem ali a bolinha vermelha, não podes ver. Às vezes fico um bocado parvo, que é tipo, porque o jogo não tem lá a bolinha vermelha, é isso. Está lá o PEGI na caixa, mas tu nem sequer olhaste para a caixa, é só tipo, queres isso, é um jogo, venha. Acho que essa falta de informação, e também em relação às consolas, principalmente ao online, que era o último tópico que eu queria aqui tocar, quero saber se vocês têm ideia da diferença entre o online e o offline, se pode haver problemas diferentes no impacto que um ou outro têm, e pronto, discutimos um bocadinho isso também. Claro. Então. Como assim? Já falamos sobre isso, Não. que online as comunidades podem ser extremamente tóxicas. Há outras coisas, quer dizer, o online não é só isso. Pronto, puxando por aquilo que eu queria abordar um bocadinho mais. A questão do online é... Querias continuar? Queres falar tu, Lívia? Não, é assim, eu acho que... Ok, a Catarina disse que podiam ser comunidades tóxicas, mas acho que há algumas coisas que se podem tocar. O offline acaba por não estimular, ou seja, acaba a pessoa por ser mais introvertida, estar mais relacionada com si mesmo, se calhar estimular a imaginação individual e de criar um mundo perfeito para si. O online sim pode ser tóxico, como pode não ser, mas claro, é terreno fértil para malta que tem ideias malucas, capturar crianças e introduzir ideias menos positivas. Só os pontos negativos, credo. Yeah. Não, mas eu estava a pensar, Mas também como... Sim. Mas também é assim, torna a criança muito mais receptiva a ideias diferentes, muito mais receptiva a tentar falar com outras pessoas e não estar sempre dentro de si. É mais fácil, por exemplo, estar com os amiguinhos da escola a jogar, mesmo estando dentro à distância. Portanto, se calhar estimula mais o convívio entre eles próprios, da mesma idade e com pessoas mais velhas e com outras idades. Poderá ser terreno fértil para nazistas, por exemplo. Credo, nazistas é uma palavra portuguesa sequer. Do Brasil. Pronto, ok.
Mas até ia dizer, eu como uma pessoa introvertida, também era uma criança introvertida. Então as únicas vezes que eu jogava um jogo, eu não queria mesmo de todo que fosse online. Quando eu descobri que havia versões dos jogos que eu jogava e eram online, e me perguntavam, olha, já experimentaste jogar esta versão do jogo online? É bem fixe. Eu dizia, tipo, não. Eu vou jogar mesmo para me afastar das pessoas, não é para eu estar rodeada de mais pessoas. Cada qual procura aquilo que é melhor para si ou aquilo que quer encontrar nos videojogos. E, de facto, o online tem prós, tem contras, tal como o offline. São mundos diferentes, meios diferentes de jogar. Mas tem prós e contras também diferentes. Neste caso, quanto ao online, o que eu queria puxar aqui um bocadinho mais que é uma questão importante, que é o que as empresas têm. O online, as empresas cada vez têm descoberto cada vez mais novas formas de explorar os jogos e fazer dinheiro com isso, visto que muitos jogos que temos hoje online, seja para telemóvel, consolas, etc., são gratuitos. Muitos jogos são disponibilizados gratuitamente e muitos deles são bastante bons. League of Legends, por exemplo, é gratuito. Mas depois, para estimular a compra, o jogo acaba por se tornar tão viciante que a pessoa acaba por investir dinheiro a comprar coisas que nem sequer são necessárias para o jogar em si. São só questões mais estéticas. Depois disso, algumas empresas mais recentemente, aqui há coisa de 4, 5 anos, estou um bocadinho, não sei se estou em erro, mas há coisa de 4 ou 5 anos começaram a trazer as chamadas mecânicas, como é que é? Mecânicas? Agora não lembro. Ok. Aquilo que foi, depois, basicamente quem começou principalmente com isso foi a EA, a Electronic Arts, e depois foram processados, foram para tribunal com isso, porque eles supostamente diziam que eram mecânicas de surpresa, assim é que é, em que tu gastas X, depois abres uma caixa e tens probabilidades tipo de calhar itens bons ou calhar itens menos bons. Basicamente aquilo a que hoje nos estamos a perceber, os gamers e os produtores dos jogos e os críticos, etc., que estão-se a perceber que isso não é nada mais nada menos do que gambling. Portanto, em português como é que é? Às vezes falham umas palavras. É tipo jogar à sorte, no fundo. Sim. Não é diferente de estares a jogar 1€ milhões ou estares a jogar a raspadinha. Tanto pode ser coisas boas como coisas menos boas. A única coisa que sabes, pronto, ali é que vai sair sempre qualquer coisa. Não sabes se é bom ou não e estás a gastar sempre igual. E isto foi uma questão muito oportuna porque põe-se que, ok, então se isto é jogo de sorte, tem que ser para maiores de 18. E acontece que muitos dos jogos não são para maiores de 18 e os putos acabam por gastar isto, cartões de crédito dos pais, etc. E lá está mais uma vez, se calhar pais que nem têm conhecimento e às vezes... Portanto, também há aqui este impacto não psicológico, não, sei lá, o que é que eu tinha dito, mental ou social, também não é social, mas mais da parte financeira, que as crianças às vezes não têm noção de como é que se ganha o dinheiro, de onde é que o dinheiro vem, o que é muito, o que é pouco. Yeah. E depois tem esta acessibilidade que os pais dão às vezes também sem saber em jogos como um Fortnite, um Minecraft, um Apex Legends, seja o que for, um League of Legends, etc., em que tens estas mecânicas e outras em que o jogo é gratuito, às vezes não, mas a maior parte de muitos destes jogos são gratuitos, mas depois fazem-te gastar lá o dinheiro para tu ires ganhando acessórios no fundo. Ou para passar níveis, eu lembro-me de teres de jogar alguns jogos em que tu podias comprar a passagem de nível. Sim, isso é mais coisas para o telemóvel e assim. Sim. Acho que sim. Sim, isso é mais recorrente, sim. Mas então, também já tive essa cena dos packs. Que não tem graça nenhuma, mas... Não queria estar a dizer o nome do jogo, mas houve um jogo que eu joguei imenso, tinha essa questão dos packs, assim, podia sair cenas tipo bué banais, como cenas que faziam o mesmo impacto e diferença no jogo. Sim, claro. No fundo é como estás a comprar cartas Pokémon. Ou sim, aqueles packzinhos. É engraçado, aquilo de facto é engraçado, mas pode ser frustrante para alguma pessoa. Imagina que antes gastas ali 20, 30 euros e só te saem coisas comuns.
Yeah. E tu queres as raras, né? E isto para uma criança então não há limite, quer dizer, onde é que acaba o dinheiro? Aquilo vai-se ali à máquina e ela dá sempre dinheiro. Pronto. E acho que este acaba por ser também um dos problemas que às vezes podemos não nos lembrar, mas que está lá. E depois, pronto, o online tem esta questão das comunidades. Pode ser tóxico, pode haver coisas más, pode haver, sei lá, pessoas a aproveitar-se dos mais novos ou o que for. Também vais ter, mas acho que isso é uma coisa que tem evoluído bastante bem. Na maior parte das empresas tem-se preocupado muito com isso. A Riot, de League of Legends, tem-se preocupado bastante com isso e tens várias mecânicas a ser desenvolvidas e sempre novas a surgir, onde podes acusar racismo, ofensas, sei lá, jogadores tóxicos, etc. Podes acusar, as pessoas vão ser depois revistas como deve ser, pode haver uma penalidade por isso. Cada vez vai havendo, por acaso, um maior cuidado também nesse controle, porque os pais também acabam por exigir, porque o gaming é cada vez mais popular e, portanto, exige-se mesmo que isso aconteça. Mas depois também tens comunidades ótimas em que as pessoas às vezes se ajudam. Por exemplo, eu li aqui, quando estava na minha pesquisa, um caso de um rapaz que teve um problema, tipo, neste caso não era um problema de saúde, neste caso era um problema de ter perdido um familiar, ou mãe, qualquer coisa, e então refugiou-se muito no gaming e tinha amigos também já de longa data do gaming que ele não conhecia pessoalmente, ofereceram-lhe ajuda, foram impecáveis com ele. Pronto, é sempre uma coisa que às vezes a malta junta-se e através dos jogos de alguma forma conseguem angariar dinheiro para causas e coisas assim. Portanto, temos muita coisa boa a ser feita, há muitas boas comunidades, há comunidades menos boas. É como tudo no mundo, no fundo, há pessoas boas, há pessoas menos boas, e felizmente vamos tendo estas coisas também para que as pessoas também aprendam que tem que haver um limite e que há penalidades nos jogos online, exatamente. Sim. Mas que também foi por exemplo, agora na pandemia, o online foi um escape ótimo para a maior parte do pessoal que joga e até para quem não jogava e começou a jogar. Sim. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Eu se calhar não, já falei muito hoje. Hoje foi o meu dia de falar bastante. Depois nos outros programas não falar tanto, nos outros episódios não falar tanto. Falas. Não sei se tens já alguma pergunta para fazermos. E depois encerramos. Vamos passar aqui às perguntas dos nossos ouvintes. Temos. Pode ser? Temos uma que ainda não respondemos. Então, qual é a pergunta? Eu não sei se posso dizer o nome da pessoa. Como não sei, vou dizer que é anónimo. Ok. A pergunta da pessoa é: acreditas na crise de um quarto de vida? Eu sei de quem é, não podias dizer o nome dessa pessoa. Quanto é que é um quarto de vida? É 25 anos. 30? Deve ser os 25. Okay. Sim, vá. Desde 20, 100 anos. Queres responder tu? Parece que estás aí lançada. Não. Uma crise. É possível ter uma crise de um quarto da vida. Sim, eu acho que é possível ter uma crise de um ano como de uma vida inteira de 70 anos. Foi com um ano já teres crises, foi. Mas. E não sei como é que sair, nem sei como é que se entra. Sinceramente, sou a pior pessoa para responder a uma situação dessas. Já passou por ti essa crise? Ou ainda aí está? Não sei. Já passei por muitas, mas pequeninas, acho eu. Já estás quase a bater os 30. Olha, importas de não me lembrar que estou a ficar velha. Pois, estás a ver? Olha, a crise a bater. Mas eu não me importo. O Rafael gosta de gozar comigo porque eu tenho 26 anos e ele tem 25, como se ele estivesse muito longe. Se eu fosse um bebezinho. Mas eu não vejo qual é o problema, ok? 30. Está bem? Não é mau. Mas acreditas na crise? Sei lá, sim, ela deve existir, né? Agora, se eu passo por ela, não. Mas eu acho que a pergunta, ou se calhar é melhor repetir, que é sobre viver esse período inteiro, esses anos todos em crise, e não, tipo, na época que estás a fazer travessia, teres a crise. Ou não? A pergunta é: acreditas na crise de um quarto de vida?
De um quarto. Não me parece. Até só na fase A. Normalmente as pessoas dizem a crise de meia-vida, Yeah. não é? Na idade. Pronto, aqui a pessoa... Portanto, acho que é isso, é chegares a esta idade e começares a pensar, epá, o que é que já vivi, o que é que ainda tenho para viver? Epá, eu tinha isso quando era mais nova. Fogo. Não, eu tinha mesmo porque eu comparava o meu progresso com o progresso das pessoas que eu admirava. E eu via as pessoas que eu admirava, que faziam BD e eram artistas e tudo mais, E eram muito mais que tinham velhas. publicado coisas nos seus, sei lá, 10 anos. 15, 16 anos. E eu pensava, eu pelos 15 e 16 anos já tenho que ter coisas publicadas. E depois passava aos 15 e 16 anos e não tinha nada publicado. E começava a pensar, o que é que eu estou a fazer com a minha vida? Estou atrasada. Sim, estou atrasada. E a sofrer. Não sei, eu por acaso acho que... Não sei se isso é com toda a gente, mas eu acho que comigo só para ir a partir dos 20 é que me comecei a perceber, ok, já se acabaram os meus anos de irresponsabilidade completamente, a partir de agora eu já tenho idade mesmo para trabalhar, tenho que assumir coisas, tenho que, sei lá, pagar uma casa, ter um carro, etc, ter o meu trabalho, tipo, eu nasci para isto, deram-me 20 anos para me preparar para isto tudo, e agora já tenho mesmo isto, e agora daqui para a frente é só envelhecer, é tipo, não quer dizer que eu não faça coisas divertidas, que não possa ser feliz, mas agora é que sinto que tipo, responsabilidade. Tu nunca quiseste ter responsabilidades? Ah pá, sei lá, acho que está um bocado na minha cena de Sagitário. Não querer ter responsabilidades, mas... Tipo, É tipo, não é que eu vá dizer, eu nunca quis ser adulto. Claro que toda a criança pensa, quase sempre pensa, eu queria vai ser adulto porque depois posso comprar aquilo e fazer a outra e ir ali. Não sei Eu queria comprar casas para todos os meus amigos. Tá bem. eu não queria ser adulta. Eu queria que tu me comprasses uma casa também. Já tens uma? Não a comprei, não é minha. Já tenho uma. Pois é, lugar. Se antes tivesse. Esquece. Mas não sei, talvez, se acredito ou não acredito. Não acredito nem deixo de acreditar. Eu acho que faz parte. Mas de facto sinto esse impacto, porque acho que aquela barreira dos 18 ou mesmo dos 20, quando tu a passas, sabes que é tipo, pronto, Então, acabou-se os estudos, a partir de agora tu tens que ser um homem ou uma mulher, tipo, a partir daqui já é Vocês sério. os dois têm aquela sensação que tanta gente descreve, que é, eu tenho saudades de ser uma criança e não me preocupar com nada. Não. Pois, Pelo contrário. porque eu não me identifico nada quando as pessoas dizem isso. Não. Tipo, eu prefiro estar onde estou agora do que ser uma criança. Sim, eu também não estava a dizer que eu não estava a dizer que prefiro ou que deixo de preferir. Eu já te ouvi dizer isso, tipo, que onde era aqueles tempos em que eu não tinha de sei. preocupar com nada. Havia coisas de criança que eram menos más, de facto. Ai não. Mas Prefiro tudo agora. mas não é... Desculpa, fala. Não, prefiro tudo agora, é só isso. Pois, eu também. Eu estou com a Liliana Neto. Eu não prefiro tudo. Porque eu acho que é extremamente chato eu ter de trabalhar numa coisa que se calhar nem gosto assim tanto. Mas eu tenho que o fazer. Mas eu prefiro ter a minha liberdade. Yeah. E depois é assim... Ou seja, está bem, eu também posso dizer, de facto eu prefiro isso. Mas não gosto de tudo agora. Mas é assim, eu tenho responsabilidades pelo menos desde os meus 10 anos. Não dá, eu não tive até aos 20 anos a pensar a resolver as minhas responsabilidades, estás a ver? Então, tipo, pelo menos sou livre. Mas que tipo de responsabilidades? Pronto, tu sentias que a escola era uma responsabilidade. Não é isso. Pá, tinha algumas responsabilidades. Era eu que ia buscar as minhas notas, era eu já fazia algumas viagens sozinha, já geria o meu dinheiro. Eu comecei a fazer esse Com 10 anos? Sim. Comecei, os meus pais começaram-me a ensinar a gerir o dinheiro com 10 anos. Muito giro. Eu não sei, eu não tenho muito essa ideia. Até porque, sei lá, eu começo a chegar, principalmente ao período da faculdade, que eu estou a viver longe dos meus pais, pela primeira vez estou a viver sozinho, por minha própria conta, em que eu sei, mesmo assim não tenho que cozinhar, os meus pais ainda me mandam a comida, não sei o quê, não tenho que ter mesmo um emprego, mas aquela coisa de, ok, eu tenho que gerir quanto dinheiro é que tenho, a ver se chega até ao fim da semana, ou não posso perder o autocarro às X horas, aqui tipo sou eu que tenho que me locomover sozinho, aí já começo a sentir... Isso de cozinhar também, eu cozinhava a minha comida, às vezes ia ao fim de semana e trazia uma coisinha, mas durante o resto da semana eu não comia só a comidinha da mamã. Pois, mas comia...
uma pessoa gosta tanto de liberdade, depois fazia isso. Sim, mas uma pessoa gosta de liberdade, mas não quer dizer que gosta de cozinhar. Gosto de trabalho. Eu até posso Aprendes. dizer, olha, finalmente tenho a minha responsabilidade, a minha liberdade, vou encomendar comida. Por exemplo, há pessoas certamente que comem sempre fora ou encomendam sempre comida ou têm alguém que lhes faça. E teres liberdade não quer dizer que gostes de cozinhar. Sim, Se tu tiveres mesmo de cozinhar, opá, Mas olha, sabe melhor tá bem. teres liberdade e seres responsável. Tu aprendes coisas novas, tu tens a opção de estar lá fora e ter a tua liberdade sem estar às custas de ninguém. Sim, com algumas coisas, sim. Com algumas coisas, exato. E depois também não há 100%. Eu estar a viver contigo, por exemplo, eu não tenho aquele... Posso ter liberdade, mas não tenho o libertinismo que se calhar teria se não vivesse contigo. Chegar a casa, tirar a camisa, tirar para o canto. Isso até tenho. Não sei, refiro mais à cena tipo, olha, hoje apetece-me e vou dormir às super tantas, ou não vou dormir, ou que vou dormir só de manhã, vou dormir no sofá, por exemplo, ou sei lá, vou tomar aqui um duche que vai demorar 1 hora, ou sei lá, Mas vou comer isso, fora 2 ou 3 dias seguidos. mas lá está, eu acho que a pessoa deve sentir em si que tem de fazer certas coisas. Não é meio uma obrigação, Mas é mais, olha, se calhar se demorares tanto tempo a tomar um duche, se calhar pensar, Tá bem, isto faz mal ao planeta. E a Isso pele. acaba por ser uma obrigação. E à pele, exato. Especialmente se a água estiver a ferver. Porque, por exemplo, tu se calhar não sentes a mesma responsabilidade, é uma responsabilidade tão forte como eu no que toca tipo a limpar pó. Se calhar eu, ou varrer o chão, que para mim é tipo quase todo, eu tenho que varrer todos os dias. Quase todos os E dias. tu se calhar tipo, nem reparas que o chão está sujo. Para mim há uma responsabilidade de varrer o chão. Sei lá, esse tipo de coisas. Tu tens uma responsabilidade, não, tenho que cozinhar. Não posso demorar este tempo no duche. E eu tenho outras, sei lá, e nem toda a gente tem a mesma predisposição e, Então, e olha, sente a mesma responsabilidade agora- quanto a tudo. Se agora eu fosse embora durante umas semanas e assim, não tivesse ninguém aqui para fazer a comida, o que é que farias? Logo, ia. Como assim logo ias? Ia comprar os processados com a Liliana e depois cozinhava. Como eu? Com a Liliana. Comigo! Contigo. Ias buscar os processados comigo. Porque eu sei que tu gostas muito de processados e ia contigo que era para me ajudar a escolher melhor. Ok. Pá, tá bem. Sim, eu realmente sou a melhor pessoa para escolher processados contigo. Pronto. E com a nota dos processados, se calhar terminamos. Não sei se querem acrescentar alguma coisa à pergunta, já fugimos um bocadinho do assunto. Várias vezes, sim. Não, eu acho que é melhor ficarmos por aqui. Ficamos por aqui, está feito. Ui. Está feito por hoje o episódio 7 então. Então vá. Até à próxima. Tchau. Até à próxima. Abraços. Adeus. Ok. Olha lá, e a pergunta?